Muito bom dia, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor que está na Bíblia em 2 Samuel, capítulo 19, verso 2, a palavra do Senhor, ela diz assim: Então a vitória naquele dia se tornou em grande tristeza para todas as pessoas, porque naquele dia todo o povo ouvia dizer: o rei, ele está muito triste por causa do seu filho. A tristeza, segundo a Bíblia, ela se equivale à morte. A tristeza, na palavra de Deus, ela é mais do que um estágio emocional. A tristeza na Bíblia, na maioria das vezes, ela é citada como uma angústia profunda, como uma dor emocional extremamente forte. Aquilo que deveria ser um dia de vitória, de alegria, tornou-se em um dia de tristeza. Em algumas traduções, a Bíblia diz em um dia de luto. Quantas vezes nossos tempos de vitória, de alegria, se transformaram em grande derrota, se transformaram em luto, se tornaram tristezas profundas e absolutas sobre nós. Quantas vezes na nossa vida a alegria do nosso lar, da nossa família, a alegria do trabalho, o sonho da prosperidade se torna em grande tristeza. Quantas vezes os desafios, os sonhos que Deus nos deu, que gerou em nossos corações, se transformam em um dia de absoluta e profunda tristeza sobre nós. A Bíblia fala sobre tristeza do semblante, a tristeza no rosto, a tristeza que é demonstrada além do seu sentimento de dor. A Bíblia diz, um dia Neemias estava diante do rei, e o rei pergunta por que o semblante dele estava tão triste. E ele disse, o rei, pode ser por causa da sua alma, dos seus sentimentos. E a resposta de Neemias ao rei foi: como eu não estaria tão triste se eu perdi tudo o que eu tinha? Se a minha cidade foi queimada a fogo, os muros destruídos. O que Neemias estava dizendo é que o semblante tinha tristeza, porque ele havia enfrentado perdas, dores. O rei obviamente não entendia, porque era um prazer estar diante do rei, uma alegria estar diante do rei. Durante toda a vida Neemias valorizou isso, mas naquele dia o semblante de Neemias estava triste, porque ele havia perdido. Talvez você acordou nessa manhã de domingo com seu semblante triste, porque você tem tido sentimento de perdas na sua vida, perdas da sua estrutura familiar, dos seus filhos, do seu cônjuge. Talvez você está enfrentando tempos em que você perdeu sua saúde, sua estrutura financeira, momentos de opressão, de crises que levaram você a ser uma pessoa entristecida, de semblante triste, de pessoa abatida no rosto, porque você tem vivido um momento e um tempo de perda pessoal. Ouça, as perdas, elas nos levam à tristeza, à angústia. Eu sempre digo que a angústia, ela rouba do sono, ela rouba da alegria ao prazer de comer, à vontade de comer. A tristeza, quando se abate sobre alguém, ela adoece a pessoa, ela leva a pessoa a ter medo das suas decisões, de se sentir incapaz de vencer, de romper, de prevalecer novamente. Ouça o que eu vou dizer a você. Muitas vezes os tempos de alegria, de prazer se passaram e se tornaram tempos de dor, de angústia, de perda, de solidão. E isso muitas vezes nos abate no semblante, nos faz pessoas descaídas, enfraquecidas. Entenda o que eu quero dizer a você. Uma mulher de Deus chamada Ana, a Bíblia diz que quando ela estava em angústia, em profundo abatimento, ela foi à igreja, ela orou, ela clamou, ela insistiu na sua oração, na sua intercessão. Ela não permitiu que o abatimento da sua alma fosse maior do que a fé que ela tinha em Deus. E quando ela volta daquele culto, ela volta abençoada pelo Senhor, porque ela não permitiu que a sua dor e a sua angústia prevalecesse contra a fé, a oração, a intercessão.
A pessoa, quando perde na vida, ela se abate no semblante, se abate diante da vida, mas a fé, ela nos leva a prevalecer, a crer, a entrar no melhor e na vitória do Senhor e na palavra de Deus. A Bíblia diz no Novo Testamento que enquanto Jesus orava no monte, no Getsêmani, enquanto ele intercedia pela sua vida, dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, a Bíblia diz que os discípulos que estavam com ele dormiam de tristeza. Havia uma tristeza espiritual na vida daqueles discípulos. Havia uma tristeza que os fazia dormir, que os tirava da vida, dos valores. E entenda o que eu quero dizer a você. Existe um nível de tristeza na Bíblia que abate a pessoa espiritualmente, que faz a pessoa dormir diante dos momentos de luta, de pressão, que faz a pessoa ter um apagão diante das crises, das dificuldades da vida, que faz com que a pessoa saiba o que ela deve fazer, mas ela não se sente capaz e nem forte para fazer. Há muitas pessoas que sabem o que deveriam agir, como deveriam fazer, mas elas não conseguem mais se levantar dentro do seu lar, da sua estrutura familiar. Elas não conseguem se levantar mais para lutar na vida, para lutar diante das resistências. Elas não conseguem se colocar mais de pé e permanecer em pé diante das crises da vida, porque essas pessoas muitas vezes estão dormindo com uma tristeza espiritual. Existem ministérios que adormeceram, homens e mulheres que não têm mais subido ao altar, que não têm mais lutado espiritualmente, pessoas que deixaram de amar a igreja, que deixaram de amar pessoas, porque sofreram frustrações, decepções, e hoje estão dormindo espiritualmente de tristeza, estão impedidos de alcançar a resposta e a vitória, porque dentro de si tem tido um sono espiritual, uma força opressora que o impede de levantar, de reagir, de voltar a crescer. Ouça o que eu vou dizer a você: o Espírito do Senhor Deus, Ele é poderoso para despertar você nessa manhã, para te acordar para a vida, para te acordar para as suas decisões, para te fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa fortalecida. Não permita que a vitória, o tempo de alegria de Deus se transforme em tristeza, porque você se cansou tanto ao ponto de estar dormindo de tristeza. A Bíblia menciona um tipo de tristeza muito doloroso, muito difícil. A Bíblia fala sobre espírito angustiado. A Bíblia diz em Êxodo que o espírito do povo, por causa do sofrimento, se tornou um espírito ansioso. É difícil entender como o espírito pode se tornar ansioso. É difícil entender aquilo que Jesus disse: vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Mas às vezes a tristeza é tão grande, a dor é tão profunda, que o espírito se abate, que o espírito se entristece, que a pessoa se sente totalmente incapaz de vencer suas dores, suas frustrações e os tempos de crise. Jesus disse: eu fui chamado para dar vestes de louvor àqueles que têm espírito angustiado. Se nessa manhã você tem enfrentado tanta tristeza, tanta dor, que até o seu espírito se angustiou, que até o seu espírito dentro de você está enfermo, abatido, enfraquecido, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus nessa manhã quer renovar você. Deus quer te ensinar a prevalecer pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A Bíblia diz que nem só de pão o homem viverá, mas ele viverá da palavra. Você não vai se alimentar só do seu sentimento humano, da sua angústia, da sua dor. Você não vai viver abatido pelas pressões da vida. Deus é contigo. O Senhor há de te levantar hoje para te fortalecer, para gerar em você um homem, uma mulher de fé, e você vai romper e vai prevalecer. Não aceite hoje que essa tristeza que muitas vezes abate o seu semblante, essa tristeza que muitas vezes te faz adormecer espiritual e naturalmente, não permita que essa tristeza que invadiu o seu espírito seja mais forte do que a palavra que tem poder para separar a alma de espírito, do que a palavra que tem poder para trazer vida onde havia morte. Deus vai te levar a vencer toda a tristeza nessa manhã, e Deus vai te levantar para que você seja um homem, uma mulher forte e vencedor, em nome de Jesus. Se você pode fechar os seus olhos, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você.
Pai Santo, Deus de todo poder e Senhor de milagres, eu te apresento, meu Deus, essa vida que nesta manhã ora comigo. Essa pessoa, Senhor, que chora comigo. Essa pessoa, Senhor, que está cansado dessa tristeza que abateu a alma, o espírito, dessa tristeza que muitas vezes tem feito essa pessoa ser uma pessoa de semblante abatido, enfraquecido. Tu és Deus, Senhor. Restaura a vida dessa pessoa. Traz, Senhor Jesus, a paz, a cura que ela precisa, o fortalecimento que ela precisa. Traz de volta, Senhor, porção dobrada de tudo que esta pessoa perdeu. Que nesta manhã de domingo haja sobre ele e sobre ela a cura, a bênção, o milagre e a vitória contra toda a tristeza. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, Anápolis. Nós ficamos aqui em Anápolis, Goiás, na Avenida Tiradentes, número 2581, a entrada do bairro Itamaraty. Eu quero convidar você. Hoje, domingo, nosso culto começa às 19h30, 7h30 da noite, e você é o meu convidado. Estarei ministrando a palavra de Deus, é o nosso culto de fortalecimento espiritual e de adoração. Você que precisa se fortalecer espiritualmente, quer receber uma oração para voltar a ser uma pessoa forte, espírito, corpo, alma, vem estar conosco, Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty, aqui em Anápolis, Goiás. 19h30, você é o meu convidado especial. Você que também quer entrar em contato comigo, gostaria de fazer seu pedido de oração, você que gostaria de orientação, você que gostaria de estar na Igreja Palavra Revelada, você pode entrar em contato conosco pelo 62 993 50 19 15, 62 993 50 19 15. Esse número é só de WhatsApp. Entre em contato conosco. Que Deus te abençoe, que seu domingo seja de paz e de proteção na sua família e que a sua semana seja vencedora em nome de Jesus.